Boa noite a todos. Com muita alegria que a gente está aqui a convite dos queridos companheiros da ACENA, Associação Cristã Espírita Nazareno. É um privilégio a gente poder estar junto na noite de hoje, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, que é os Bem-aventurados Pobres de Espírito, um capítulo que faz parte das bem-aventuranças, nos itens 3 a 6, que é aquele que se eleva será rebaixado. Antes da gente iniciar, vamos a uma leitura de uma página inicial, que, conforme, de acordo com o tema, eu trago do livro Ideal Espírita, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, por espíritos diversos. Essa lição, no capítulo 39, chama Indução e Doação. E ela foi ditada pelo espírito Albino Teixeira. Indução e doação. Exaltaste a caridade, favoreceste no próximo a simpatia fraterna. Mas se dependes das posses humanas a fim de socorrer aos companheiros necessitados, quaisquer que sejam, deste aos outros a luz da beneficência. Louvastes a fé, incitaste o próximo a confiar. Mas, se reveles segurança em Deus e em ti mesmo nos acontecimentos desagradáveis da existência, deste aos outros a força transformadora que remove as montanhas da equitação e do medo. Recomendaste paciência. Instilaste no próximo a essência da tolerância. Mas se mostras serenidade na provação que te desvastam a alma, deste aos outros a resistência tranquila contra o império do mal. Aconselhastes humildade. Insuflaste no próximo a vocação de servir. Mas se compreendes a necessidade de deficiências alheias, desculpando incondicionalmente todas as injúrias que te apedrejam a vida, deste aos outros a chama interior da divina virtude. Palavras inclinam, exemplos renovam. Em tudo que se refira ao bem, não nos esqueçamos de que ensinar é induzir, mas fazer o bem é dar de nós mesmos aos outros o próprio bem que todos nós precisamos fazer. Albino Teixeira. Elevando nossos pensamentos a Jesus, pedimos que todos os bondosos companheiros do bem que nos assistem nesse instante possa estar presente em cada um dos nossos lares ligados ao ACENA, no objetivo do estudo do Evangelho, da Boa Nova, que possamos todos contar com o apoio e a misericórdia de todos os benfeitores desta casa, seus mentores, protetores, guias, para que tenhamos nossas mentes abertas, as nossas intuições aguçadas e as nossas inspirações sempre presentes através dos nossos anjos de guarda, espíritos simpáticos, que tenhamos ao longo dessa noite o máximo de harmonia possível para que possamos, enfim, estudar mais uma vez o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, como a gente já tinha falado, para quem não me conhece, me chamo André Luiz, atualmente sou um voluntário da Casa Espírita, Centro Espírita Maria Angélica, que fica no Recreio dos Bandeirantes, e atuo na doutrina e no movimento espírita já há alguns anos. E, como eu falei anteriormente, a gente vai falar do tema que é muito importante, é um tema que mexe muito com a gente e a gente não tem muito discernimento do que ele é de verdade. Então vamos iniciar a nossa noite de estudo fazendo um resumo do capítulo. Esse capítulo, o capítulo 7, que o tema eu já falei, Bem-aventurados, ele, no primeiro tópico, ele fala do que se deve entender por pobre de espírito. No segundo, é o que a gente vai estudar no dia de hoje, é aquele que se eleva será rebaixado. Os mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. O orgulho e a humildade e a missão do homem inteligente na Terra. Então são esses os tópicos que compõem o capítulo e a gente vai focar. A casa com certeza já promoveu o estudo do primeiro item,
primeiro tópico do capítulo, melhor dizendo, que é o que se entende por pobre de espírito. A gente até vai fazer um resumo rápido, e a gente vai entrar ali no aquele que se eleva será rebaixado. E na sequência virão os outros temas que aqui estão descritos. Então vamos lembrar um pouquinho, só para a gente ter em mente, né? Lá em Mateus 5, capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Aí ele proferiu as bem-aventuranças, que são uma das passagens mais comentadas, faladas e estudadas por todos nós ao longo dos anos, esses 2021 anos, né, digamos assim, que ainda é as bem-aventuranças ainda é o que mais a gente necessita de introduzir em nossos espíritos de verdade, né, deixar de ouvir e começar a praticar, né. E aí a bem-aventurança que fala sobre os pobres de espíritos é a que a gente vai estudar hoje. Mas a essa época Jesus já tinha já agregava multidões, melhor dizendo, de pessoas, porque as mensagens já tinham semeado e as pessoas já estavam de alguma maneira entendendo na medida do possível aquilo que Jesus veio nos trazer, né? Então essas multidões eram comuns a essas oportunidades. Então nesse momento Jesus proferiu as bem-aventuranças, e a gente vai estudar uma partezinha das bem-aventuranças, da bem-aventurança que é a bem-aventurado dos pobres de espíritos, naqueles itens que a gente analisou lá. Só para a gente começar a entender o que seria esse bem-aventurado pobre de espírito, porque é complicado, né, gente? As bem-aventuranças de Jesus, a quem vê a grossos olhos, né, os olhos não com a visão espiritual, mas com a visão material, fica um pouco difícil, né? E aquela visão que a gente aprende nas regiões um pouco mais tradicionais, né, mais dogmáticas, catolicismo, protestantismo e assim sucessivamente. Porque bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os aflitos. Então, bem-aventurança, bem traduzindo, seria felizes, felicidade. Então a gente acaba falando, mas peraí, os aflitos é que são felizes, mas se o cara está aflito, gera toda essa dúvida. E nesse sentido do pobre do espírito, a gente traz aqui, só para a gente relembrar, né, que será feliz aquele que alcançar os resultados. O que são os resultados? As qualidades, as virtudes, disposição necessária para entrar no reino dos céus. Porque toda a mensagem de Jesus, vamos falar agora aqui de uma forma literal, tem por objetivo elevar as nossas almas. Para quê? Para que através da elevação das nossas almas a gente consiga percorrer aquela escalazinha espírita que a gente aprende no livro dos espíritos, né? Aquela classificação de espíritos imperfeitos, e a gente vai subindo degrauzinho até chegar nos espíritos puros, né? Que foi determinado através da lei do progresso, que nós vamos alcançar querendo nós ou não. A forma como a gente vai alcançar é que a gente escolhe, mas que a gente vai alcançar vai, porque a lei de progresso é uma lei imutável, é uma das leis morais que Deus colocou para que nós pudéssemos ter condições de evoluir, após sermos criados simples e ignorantes. Então, tudo que a gente fala, da forma como a gente objetiva as nossas existências, estão ligados ao reino dos céus. Tá? Ou seja, a gente precisa adentrar ao reino do céu, porque isso para nós simboliza algo que a gente vai ver nos lados seguintes. Mas para que a gente entre nos reinos dos céus, a gente precisa adquirir qualidades, virtudes, a gente precisa ter as disposições necessárias para ingressar a essa casa. E isso é muito simbolizado para nós ao longo do tempo. Os católicos, se não me falha a memória, tem a figura de São Pedro com a chave que dá, que entra lá. Me parece que é até muito curioso, né? Que a gente fica pensativo a respeito, né? São Pedro, a gente imagina São Pedro lá paradão, esperando cada um de nós, que desencarna quase todos os dias, aí eu nem sei quantos, mas muitos, bastante. Então a gente fica imaginando, né? São Pedro lá em cima com uma chave abrindo e fechando para a gente poder entrar. É lógico que isso é um simbolismo e está junto do que a gente está falando aqui. Mas os pobres de espírito são aqueles que reconhecem que é carente na esfera moral, ou seja, na esfera do espírito, e que não possui as riquezas, os dons espirituais que a gente ainda
a gente ainda precisa. As riquezas espirituais é o que a gente precisa adquirir. Então, só para a gente situar, para a gente poder entender, né, um pouquinho mais. Mas vamos, para a gente começar a adentrar aos tópicos. Como eu falei, o reino de Deus é uma construção, né, que é feita literalmente. O que é o reino de Deus? É a elevação moral, são os ensinamentos. É a aquisição de valores, de virtude. Porque quando nós temos as virtudes, que a gente vai falar muito hoje da virtude da humildade, quando a gente tem essa virtude, as virtudes adquiridas, nós construímos, né, esse reino de Deus dentro do nosso próprio espírito, nos elevando à condição de espíritos superiores, espíritos puros. E aí sim, a gente consegue estar lado a lado à criação divina, como Jesus nos disse, né? Cada um de nós, vós sois deuses, né? Assim como ele, o nosso mestre, foi co-criador do planeta que a gente habita, né? Porque a gente sabe que Jesus está no livro A Caminho da Luz, fala isso de uma forma muito emocionante até, né? Mas e didática, para que a gente possa entender na Gênese kardeciana, lá no Pentateuco kardeciano, a gente também tem bastante informações a respeito disso. Mas Jesus, a Terra foi criada há 4,5 bilhões de anos atrás e Jesus já era um espírito puro. Então, nós vamos alcançar essa condição daqui a um tempo para que a gente também possa co-criar. Então, a gente vai ter o reino de Deus dentro de nós, conforme os espíritos nos colocam. Eu acho que a gente avançou aqui um slide a mais. Bom, acertando aqui, a gente entra agora, né, no tópico principal, que é aquele que se eleva será rebaixado. Mas a gente vai alcançar no final do nosso estudo de hoje, o objetivo é que a gente alcance o entendimento dessa verdadeira elevação. Né? O que significa essa elevação? Né? Porque através do rebaixamento voluntário se alcançar essa elevação. O que é essa elevação? Eu vou dizer agora o que ela não é. Né? A gente está muito habituado a essa falsa humildade, digamos assim, né? Que seria dar ar de humildade. Isso não é verdadeira elevação. Se rebaixar de forma exagerada e humilhante, Deus quer isso de nós, que nos humilhemos, nos rebaixemos de forma humilhante. Não, não é isso. A gente vai perceber isso ao longo do estudo de hoje, que é muito diferente. Na verdade, a verdadeira elevação é olhar as coisas como elas realmente são, despojando-se da imaginação fantasiosa nascido em nós, que sempre achamos que merecemos o melhor, né, os melhores lugares, as melhores oportunidades. A gente vai falar muito sobre isso. Mas a verdadeira elevação é quando a gente entende a humildade na sua essência e começa a praticá-la. Para a gente exemplificar bem, né, o Chico é um dos grandes exemplos que a gente tem, né? E de se falar de humildade sem falar de Chico Xavier é uma coisa até meio incomum. E aí eu lembrei de um exemplo de que Chico, né, com toda a humildade do mundo, já um nome, apesar dele relutar muito nessas colocações, um nome muito importante já no mundo, né? No Brasil nem se fala. E ele estava em certa feita, em certa oportunidade em Uberaba, numa daquelas sessões de psicografia, de carta às mães, né, que consolou milhares de mães, né, através disso. Então a gente lembra que Chico ele começava a trabalhar após o expediente de trabalho material dele, que era na Fazenda Modelo, né. Ele era funcionário público federal, a gente sabe disso, mas um funcionário com um cargo baixo em função do seu nível de instrução, né, educacional, né, digamos assim, né, de escolaridade dele. Então ele começava após o expediente e varava a madrugada, né, até que o último solicitante fosse atendido com o mesmo carinho, com o mesmo respeito, ele não parava. E nessa oportunidade ele estava adoentado, bastante doente e debilitado, né, por causa de doença, que o Chico enfrentou várias moléstias, né, ao longo da vida, moléstias físicas também, né. Então ele psicografou, todo mundo ficou satisfeito e no final, lá já por volta de 2 e 3 horas da manhã, uma das mães que recebeu a carta foi falar com ele,
falando com ele assim: olha, seu Chico, você me desculpa, mas essa carta aqui que você me entregou não tem nada a ver com meu filho. Não tem nada que me faça, eu acho que não é para mim isso daqui. Chico, com todo o seu nome, 3 horas da manhã, debilitado, ele simplesmente pediu a carta, olhou a carta, pediu que a companheira sentasse, pediu 1 milhão de desculpas à companheira, falou para ela: olha, você me desculpa, nós vamos pedir ajuda aos espíritos novamente, porque eu estava tão cansado que eu não sei dizer para você aonde eu errei, mas você me perdoe. Sentou novamente, evocou os espíritos novamente, pediu ajuda, refez a carta, entregou à mãe, que foi consolada. Isso é um exemplo de humildade, de respeito. Essa é a verdadeira elevação. Quando a gente fala que aquele que se eleva será rebaixado, e óbvio que o contrário é verdadeiro, aquele que se rebaixa, né, será o maior no reino dos céus, a gente vai ver isso. Esse exemplo de estudo para nós. E essa é a essência, né? Então vamos entender as passagens agora, dos itens 3 a 6. O item 6 é mais uma explicação das espíritas. Então a gente vai. As passagens, digamos assim, propriamente dito, são dos itens 3 a 5. Então vamos iniciando no item 3. Está lá em Mateus, né, no capítulo 8, versículos de 1 a 5. Então, por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, colocou-o no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que se não vos convertestes e tornastes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Aqui, Jesus compara, né, condiciona a entrada no reino dos céus, fazendo uma analogia de valores, de virtudes com a criança. E isso a gente fica imaginando. Quando a gente ouve isso pela primeira vez, digamos assim: olha, se você quiser entrar no reino dos céus, você tem que se converter e se tornar qual uma criança. A gente já acha esdrúxulo, estranho. Imagina há 2000 anos atrás, com companheiros que estavam enraizados nos dogmas do judaísmo. É bem difícil de conseguir entender, de perceber isso. Então Jesus coloca para nós aqui que a criança é o símbolo da pureza, da inocência. Por quê? Aí eu trouxe uma passagem de Joana que deixa isso muito evidente para nós. Joana diz o seguinte, que a criança é um símbolo da pureza e da inocência por ainda não haver penetrado no uso da razão e do discernimento do bem e do mal, não obstante as experiências anteriores, na sua condição de espírito imortal que é. Olha as colocações que a Joana faz para nós. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que Jesus trouxe isso para nós como simbologia, porque isso significa que a criança ela não faz o uso da razão ainda e do discernimento do bem e do mal, mesmo tendo feito isso em todas as suas existências anteriores. Porque a gente sabe que a criança reencarnada como criança está como criança nesta reencarnação, porque a gente precisa das fases biológicas para que a gente possa ter proveito na madureza, na maturidade de todos os nossos recursos corpóreos para as missões, provas, expiações que a gente precisa enfrentar quando reencarna. E aqui, gente, é muito, mas muito importante que nós, da doutrina espírita, do movimento espírita, tenhamos essa condição na nossa cabeça. Por quê? Porque a gente, por vezes, em função de tudo que a gente enfrenta na sociedade, as imposições, a gente deixa de lado a modelagem das nossas crianças com as informações do bem. O que eu estou querendo dizer? A criança ainda não faz uso da razão. A gente sabe que o processo reencarnatório se completa depois de um tempo, alguns
colegas colocam 7 anos, algumas outras literaturas da doutrina a gente encontra que até 14 ainda a criança ainda tem os restinhos finais do processo reencarnatório, mas o importante é a ciência, né, coloca para nós que a melhor fase para o aprendizado da criança, para a gente embutir valores na cabeça da criança é na primeira infância, acho que, se não me engano, até 7 ou 8 anos, o que corrobora com o que a gente vem ouvindo dos espíritos, né? Que a gente deve, nessa idade, fazer o máximo possível para que colocações positivas, ou seja, a evangelização propriamente dita, faça parte da vida da criança, ao mesmo tempo que a gente vai cerceando as tendências ruins que a gente vai começando a perceber nessa fase, nessa oportunidade que os companheiros se encontram. Então, a pureza da criança se deve muito a isso. E a gente, pegando esse gancho desse tópico, a gente deixa bem claro que a gente deve, como pais, educadores, tutores de qualquer que seja esse espírito, de qualquer o título que seja, mas a tutela é nossa. Padrastos, padrinhos, avós, tios, primos, irmãos, qualquer tutor de criança tem a obrigação de colocar valores morais para essa criança através das evangelizações, né? Então isso é muito claro. Não tem tempo porque tem o inglês, judô, karatê, capoeira, balé, francês. Tira um desses, mas a evangelização você não pode tirar de jeito nenhum. Então é muito importante que essa passagem, até mesmo para nos lembrar disso que eu estou colocando aqui agora. Vamos agora para o item 4, porque o nosso tempo é curto, né? E aí eu deixo aqui o pedido que os companheiros, né, que estão assistindo a essa palestra, que possam adentrar um pouquinho mais, né? Se aprofundar um pouquinho mais no estudo desses tópicos do Evangelho, porque aqui a gente tem um tempo restrito. No item 4, Jesus diz o seguinte. Então, a história nos conta o seguinte, né? Então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximaram dele com seus 2 filhos e o adorou a Jesus. Adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe eles, o que queres? Disse ela, que estes meus 2 filhos têm assento no teu reino, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós, ambos, beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam que sim. Aí a gente entende assim, nessa passagem, foi no início da pregação, onde Jesus estava formando o seu discipulado, e os 2 filhos de Zebedeu estavam lá, obviamente. Inclusive, Jesus passou várias vezes pela casa de Zebedeu, e a mãe de Zebedeu era uma pessoa considerada naquela época uma pessoa muito boa, muito bacana, uma pessoa com valores morais, uma típica mulher judia, mas buscando a elevação de si própria e da sua família, né? Então, foi quando se deu notícia a ela, por exemplo, que Jesus estava formando um reino, né? Que era um reino de Deus. Então, ela, como mãe, falou, opa, estão se formando uns reinozinhos aí, deixa eu pedir pelos meus garotos aqui, né? Já que eles estão lá junto com Jesus, né? Então, que eles ocupem os primeiros lugares. Aí eu vou falar uma coisa. É típico nosso esse tipo de atitude que essa mãe teve, não é? A gente ainda se encontra nesse nível. Bom, se tem que alguma coisa, se a gente pode de alguma maneira privilegiar os nossos filhos, vamos fazê-lo. Né? Então, a atitude dela foi uma atitude que acredito que muito de nós ainda hoje tomaria. A gente entende, aqui não está para julgar, mas Jesus, como Espírito puro que era, aproveitou essa oportunidade para deixar muito claro os princípios morais da conquista e que não se pode pular etapas da vida. Vamos continuar para a gente entender. Jesus disse, é verdade que é vez de beber o meu cálice, mas pelo que toca a terdes assento à minha direita ou à minha esquerda, não pertence a mim conceder-vos, mas isso é para aqueles que quem meu Pai o tem preparado. E aí os outros ficaram indignados quando ouviram isso. A gente tem um desenrolar da história até muito bonito a respeito disso. Infelizmente nosso tempo não nos permite entrar em mais detalhes. Mas o fato é que a gente aqui consegue entender e interpretar que Jesus fala, não, ok, o cálice eles vão beber. E beberam, como discípulos que foram até o final, e a gente sabe que após
a prisão do Cristo e o suplício, a via crucis do Cristo lá, os espíritos, os espíritos não, os discípulos se reorganizaram, Pedro sobre a batuta de Pedro, Paulo já estava nessa época também, já quase lá no seu postulado, nas suas pregações. E isso tudo, e os discípulos tiveram um papel fundamental na continuação do cristianismo. Então, quando a gente fala, vamos beber desse cálice, vão ter as suas oportunidades de beber desse cálice, que não vai ser muito doce por enquanto, né? Porque o início do reino de Deus na terra, como a gente falou anteriormente, ele requer esforços da gente, esforços no sentido de nos apurarmos, no sentido de deixar para trás o homem velho, as nossas tendências, as nossas mazelas, vicissitudes, e na aquisição de valores novos, né? E todas as lições do Cristo direcionam nesse sentido. Então, dessa forma, Jesus falou agora quanto ao assento, o que a gente pode entender quanto esse assento? O ingresso no reino de Deus e ficar gozando, como a gente imagina, de um título novo que seria um passo adiante, né? no deixar de ser um espírito imperfeito e passar a ser um espírito com outros valores, naquela escala que a gente já comentou anteriormente. E isso Jesus falou, isso não depende de mim, isso depende de meu Pai. Por quê? Porque somente o nosso Criador sabe qual é o momento que a gente está pronto para avançar. A gente tem as informações que para que a gente consiga isso, a gente precisa se esforçar na aquisição de valores. Mas se esses valores já estão adquiridos, validados e internalizados em nós ou não, não somos nós que vamos julgar, é Deus. Né? Será que eu tenho realmente o valor da humildade já como sequência no meu espírito, como adquirido por meu espírito? Não sei. Quem é que pode saber? Não sei mesmo. Sabe? Agora, bom, na verdade, eu sei. Não, ainda não tenho. Pelas atitudes que eu tomo. Como a gente aprende com Kardec a ponderar, a gente acaba descobrindo que não. Porém, a gente se aprendeu o quanto aprendeu, se a gente já está no nível de estar um pouquinho mais à frente, ou não, não cabe a nós, não é nem tão, não é pertinente para o nosso caso, né? E nós espíritas, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente acaba confundindo, a gente acaba entrando no automático. Eu vou terminar de ler esse item e eu vou narrar uma história que me fez muito bem, né, depois que eu aprendi. Continuando, Jesus os chamou os assis e lhe disse, sabeis que os príncipes, porque lembrando, né, no slide anterior, que os discípulos ficaram revoltados porque a mãe queria privilégio e os outros 10, sabemos que eram 12, os outros 10 ficaram, não, peraí, pô, como é que vai pedir um negócio desse e tal, né? Muito parecido com nós hoje em dia, né? Aí Jesus chamou todos e falou, sabei que os príncipes das nações dominam os seus vassalos e que os maiores exercem sobre eles o seu poder. Não será assim entre vós. Aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor, e o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em redenção. A maior das lições, né? Falou lá, eu vim aqui para servir. Então, quem quiser ser o primeiro, quem quiser ter direito ao reino de Deus, sentar à direita, à esquerda, que seja servidor e não servido. E aí foi tudo aquilo que a gente já narrou anteriormente. Eu falei que ia comentar um exemplo que eu tive, mas vamos terminar só esse item para que a gente possa... Bora. Por que aquela mãe queria os 2 filhos sentados ao lado de Jesus? A gente já comentou isso, né? Porque é uma coisa meio que natural, ela queria a elevação dos filhos, mas Jesus aí ensinou que para que eles sentassem ao lado dele, eles tinham que beber do cálice. A gente vai ver isso aqui agora. Por que deve beber do cálice? É o aprendizado, é as lições, para que se qualificasse após todas essas lições e aprendizados a sentar ao lado de Jesus, de Deus e dos bons espíritos, que assim seja. Pessoal, a gente às vezes se confunde muito. Eu lembro que uma certa feita, a gente que vive na doutrina, todos nós que somos frequentadores espíritas cristãos, a gente acha que tem alguns valores adquiridos, a gente, por estar nos dedicando de alguma maneira ao processo evolutivo, porque toda vez que a gente se dispõe a assistir uma palestra, a frequentar uma casa, participar de algum trabalho,
voluntário lá dentro da casa, no movimento, seja, nós estamos falando da doutrina espírita porque nós somos espíritas, mas isso ocorre em todos os âmbitos religiosos, católicos, protestantes, budistas, umbandistas, que são muito caridosos, que eu conheço diversos, tenho amigos queridíssimos dentro de casas de umbanda que fazem trabalhos lindíssimos de caridade pura e simples. A gente está falando da doutrina porque somos espíritas, né? Optamos por essa vertente filosófica religiosa. Dessa forma, a gente se confunde um pouco. Eu vou dar um exemplo. Eu estava certa feita aguardando, chegando com o horário para o médico marcado, e era uma sexta-feira que eu tinha agendado às 3 horas da tarde, ou seja, você sai cedo do trabalho, desmarca compromisso, desmarca reunião, muda a sua vida para você ir no médico. E aí eu acho que se tiver algum médico me ouvindo, que me perdoe, mas eu não conheço nenhum médico que atenda no horário. Tu marca 3, você vai ser atendido sei lá que horas. E não foi diferente comigo nesse caso. Quando eu cheguei lá, perguntei à menininha, a secretária, eu falei, sou eu, faltava 20 para as 3. Falei, sou eu, a próxima com certeza sou eu, porque está marcado 3 horas. Ela olhou, eu vi várias pessoas sentadas. Ela falou, senhor, estamos atendendo a de 1h30. E tinha umas 4, 5 pessoas lá. Eu falei, vocês imaginam, né? Eu, como espírita, como eu fiquei, né? Fiquei agradecido a Jesus a oportunidade de testar minha paciência. Vocês não acham que sim, né? Claro que não. Fiquei revoltado, muito chateado. E fui lá para fora tomar um café. Eu devia estar com a cara horrorosa. E nisso vi passando uma senhora de cadeira de rodas e uma outra jovem senhora, um pouco mais jovem, empurrando essa cadeira. Aí passaram me olhando, vieram me olhando lá de longe. Eu falei, cara, minha cara tá tão feia que elas estão me olhando aqui. Eu tô transmitindo essa energia ruim. Passou isso pela minha cabeça. E quando elas chegaram perto de mim, olharam para mim e falaram, oi, tudo bem? Tudo jóia? Eu falei, tudo, com a cara linda que eu tava. Aí elas passaram, eu não fui simpático, não acabei, não cumprimentei-as educadamente, mas normalmente a gente, né, ainda mais quando a gente tem que ser simpático, educado, alegre, né? E não fui. Aí elas sentaram um pouco mais à frente, eu estava ouvindo-as falando. Aí uma falou para a outra, ele é aquele rapaz lá do SEMA, do Maria Angélica, ele é muito bonzinho. Já assisti várias palestras deles, ele é bom, ele é muito bonzinho. Imaginam a vergonha que a gente sente quando acontece por isso. Por quê? Porque eu não fui humilde. Porque eu me exaltei, eu me elevei, aí eu fui rebaixado. Esse é um exemplo claro do que no dia a dia isso acontece, né? A gente às vezes acha que essas lições que a gente aprende são distantes, não são não. E a partir daquele dia em diante eu passei a me policiar muito, porque de alguma maneira a gente tem que praticar o que a doutrina espírita nos coloca, né? E eu tive a oportunidade e a responsabilidade de nascer numa família espírita. Então, peraí, né? Não vamos, vamos, não é eu faço o que eu falo, mas não faço, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu falo, né? Não cabe isso dentro da doutrina. Vamos continuar porque esse horário aí eu acho que está obsidiado, já está quase no fim do meu tempo. Então eu fiz aqui um gráficozinho, deixa eu passar ele todo para que a gente possa ver como é que é ser o maior, né? Como é que é ser o maior lá no reino dos céus, o que a mãe queria que os filhos fizessem. Na Terra, se eu me fizer pequeno, com esses exemplos que eu já falei, eu acho que ilustra bem, eu serei o maior. Por quê? Porque eu vou estar me qualificando, adquirindo valores e exercitando esses valores. Se eu me fizer servo, se eu me fizer escravo, mas escravo no sentido de ser explorado, a gente viu lá no início, não. Escravo no sentido de ser escravo das lições do Cristo, escravo das leis morais, de exercê-las e de executá-las ao longo de toda a minha existência, não só na casa espírita, não só dentro do âmbito espírita, mas em todos os âmbitos, porque é muito fácil a gente entrar dentro da nossa casa espírita e virar os santinhos, os bonzinhos, né? Mas saiu de lá, a gente, primeira coisa, o cara fecha a gente na esquina, a gente xinga. O cachorro vem lamber a nossa perna, a gente chuta. O filho quer fazer alguma coisa, a gente manda calar a boca porque está cansado. Isso não é praticar. A gente tem que fazer isso em todo o âmbito da nossa vida, né? Eu acho engraçado às vezes, né? Que uma vez eu estava com um colega,
né? E ele estava bem bravo, ele, o colega da doutrina, estava bem bravo e brigando e falando, não sei o que, não estava se acalmando. E a gente tentando falar, calma, cara, não, peraí, não sei o que. Aí tocou o telefone. Era um colega, um supervisor da casa que a gente já trabalha, que é o Maria Angélica, ligando para ele. E ele bravo, bravo, bravo. Quando ele atendeu o telefone, ele pegou e falou: Oi, meu irmão querido, amado. Não pode a gente ser assim, né? Não é só na casa espírita. A gente tem que ser assim em todos os âmbitos. Deixa eu andar porque falta pouco. E a gente tem que lembrar que a gente vive, né, aqui em provações nesse mundo, mas essa não é a nossa casa. A nossa casa é a parte espiritual. A gente vem aqui reencarnando. Então, a gente tem que lembrar que essas reencarnações, elas são de acordo com o que a gente precisa. Então, na Terra, aqueles que foram os maiores, muito provavelmente vão ter lá no mundo espiritual que provar seus valores de forma bem pequena. E aqueles que no mundo espiritual foram grandes, vêm aqui na Terra como pequenos. A gente tem que lembrar que às vezes a gente está numa posição material aqui muito elevada, muito grande, mas em outras e não aproveita, né? Em outras encarnações a gente vai vir em condições totalmente antagônicas, porque não conseguiu aproveitar. Então, se a gente só pensar nisso, a gente já começa a ficar meio preocupado, né? Porque, peraí, eu vou ter que vir e corrigir isso tudo em posição contrária. Por quê? Porque eu não aproveitei a oportunidade da prova da riqueza, da prova do poder, daí assim sucessivamente. Continuando, o item 5, para a gente finalizar. E aconteceu que, entrando Jesus num sábado em casa de um de seus principais fariseus, a tomada a sua refeição, ainda eles o estavam ali observando. A gente sabe que os fariseus estavam perseguindo Jesus, querendo. Os fariseus eram os sacerdotes religiosos da época lá, né? Que eram, abre aspas no que eu vou falar, inimigos para Jesus. Apesar de Jesus o amar cada um deles verdadeiramente, eles não amavam Jesus. E notando como os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa, propôs Jesus essa seguinte parábola: Quando fores convidados a alguma boda, festa, né? Não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que ali esteja outra pessoa mais considerada que tu, convidada pelo dono da casa, que vindo este, que convidou a ti a ele, te diga: dá o teu lugar a este, e tu, envergonhado, irá buscar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou e te diga: amigo, senta-te mais para cima. Servir-te-á isto então de glória, na presença do que estiver justamente sentado à mesa. Então, assim, o que essa passagem de Jesus quer nos dizer? Quer nos dizer que a gente tem que ter humildade suficiente para entender a nossa posição evolutiva moral. Né? Essa proposta de Jesus faz com que a gente se questione: qual que é o meu lugar à mesa? Será que realmente eu posso pedir como aquela mãe lá, sentar do lado, à esquerda e à direita de Jesus, ou ainda preciso sentar nos últimos lugares para que, conforme eu vá adquirindo valores, eu seja convidado a dar um passinho mais à frente? A gente tem que ter essa humildade de entender qual é o nosso posicionamento. E aí Jesus nos convida a sempre sentar no último. Por quê? Porque aquele que se eleva será rebaixado, mas aquele que se rebaixar será elevado no reino dos céus. A gente já está chegando ao final. O que a gente precisa fazer, né? Eu acho que a gente tem que entender. A doutrina espírita, a casa espírita, ela deixa bem claro e dá várias dicas, né, através da codificação, das obras complementares, dos exemplos, dos trabalhos voluntários, das oportunidades de trabalho, né, espirituais, dentro dos nossos trabalhos materiais, dentro da nossa família. A gente tem que praticar. São coisas simples que a gente precisa fazer e tornar isso como um hábito, nem que seja por disciplina, como Emmanuel bem nos coloca, para que depois seja natural. A gente precisa vigiar nossos pensamentos. Estar sempre em oração é muito importante, que a gente tenha os nossos momentos diários de oração. Mas eu trabalho, saio 5 horas. Cria um horário para orar, um horário para se ligar a Jesus, para se ligar, porque isso faz toda a diferença. Através dessas orações a gente consegue a vigilância dos pensamentos. Prática do bem da caridade, sempre tem tempo para a gente praticar a caridade. Não a fofoca e a maledicência.
Esse daqui eu coloquei só por colocar. Porque como a gente é espírita cristão, isso não nos cabe. Espírita não faz fofoca. Espírita não é maledicente, não é? Com certeza. Eu sei que a resposta de todos vocês foi não, não somos. Não aos vícios e às drogas. E os vícios são os vícios de âmbito geral. Que a gente entende vício como cigarro, bebida, droga, não sei o que, jogo. Não, sei, não, vício é tudo. A fofoca é um vício, né? Chico dizia isso bem pra gente. Né? Não ao ódio e à raiva, essas pequenas coisinhas do dia a dia que a gente. Estou com ódio disso, não, vamos evitar de falar isso. Não está com ódio de nada. Aconteceu um revés, beleza, vamos em frente, buscamos a vigilância, buscamos a oração. Se a gente ainda não tem condições de comemorar os atrasos, os problemas que a gente tem na vida, mas que a gente já comece de alguma maneira a aceitar e entender. A vigilância, o exame de conduta constante. Lembra do exemplo que eu dei lá de ficar com raiva e passar aquela vergonha toda? Não queiram passar essa vergonha que eu passei. Correção imediata de qualquer erro. Pedir, ser humildade suficiente de falar, me desculpe, eu ofendi, magoei, mas estou aqui pronto para desfazer esse mal entendido. Luta contra as injustiças. Pensamento constante no bem. Evolução a cada dia. Queridos, agora o slide mais importante da noite de hoje, antes da gente fazer a nossa prece final. Esse aqui é o slide mais importante. Jesus. Sem Jesus, nada somos, nada conseguimos, nada conquistamos. Mas quando a gente abraça esse irmão que está dessa forma, com esse coração pulsando em nossa direção, doido para transbordar amor, e com essas mãos postas a nos abraçar e nos amparar, a gente consegue tudo. Então, que a gente possa ter, segundo Joana, arrependimento das nossas faltas, mudança de comportamento e atitude, resignação ante as nossas provas e expiações, confiando em Jesus, seguindo seus exemplos, as leis de Deus. Aí a gente consegue se rebaixar no sentido de tudo que a gente conseguiu ver até agora, se elevando espiritualmente de uma forma natural, de uma forma concisa, conforme o exemplo de Chico que eu dei, e outros diversos exemplos que nós temos de Valdo e outros companheiros da doutrina, seguidores de Jesus. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui junto com os colegas queridos da cena, desejando que a casa continue prosperando, a todos que se encontrem afiliados, simpatizantes, trabalhadores, frequentadores, encarnados e desencarnados, tenham sempre as inspirações divinas na condução desse trabalho importante, que é manter firme os propósitos de divulgação da doutrina, evangelização e principalmente da caridade em sua essência, porque fora da caridade não há salvação. Eu peço desculpa aos dirigentes da casa porque me atrasei por 3 minutos do que me foi pedido de tempo, tempo máximo, e vamos à nossa prece final. Jesus, muito obrigado por todas essas oportunidades de ensinamento na noite de hoje, que tenhamos todos a companhia sua e dos seus mensageiros do bem, sempre conosco, nos permitindo a evolução que tanto almejamos, que tenhamos Jesus, a paz de espírito tão almejada, e que possamos nos exercitar na caridade, na humildade. Jesus, não nos permita gozar de virtudes que a gente ainda não possui, mas dai-nos a coragem, a fé, para que prossigamos a nossa caminhada da melhor maneira possível, perdoando, amando e servindo-te, com o coração alegre, fruto de todo o esforço que fizeste para cada um de nós. Que dessa forma possamos encerrar os estudos muito agradecidos e melhores do que quando entramos. Agradecemos a todos os protetores da casa, os espíritos, coordenadores, dirigentes, os mentores, pela oportunidade, e a Ti, Jesus, por nunca nos abandonar. Graças a Deus. Uma boa noite a todos os companheiros e que sejamos felizes. Muita paz a todos nós.